Bem, para vocês, amigos ouvintes aqui da Rádio Najuá, vamos ouvir aqui o juiz que comandou todo esse júri na parte de hoje aqui em Prudentópolis, o juiz José Augusto Gutierrez. E como é que, para explicar aí, né, para os ouvintes, para a população, como é que chegou em relação à questão da pena e qual que é o total da pena que o réu acabou recebendo no dia de hoje, juiz? O total da pena, pelas 3 tentativas de homicídio, mais pelo homicídio consumado, todos eles na modalidade simples, ou seja, sem qualificadoras, somados atingiram o montante de 18 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Essa conta é feita crime a crime, ou seja, considerando-se cada uma das vítimas. As tentativas de homicídio têm penas baixas, cada uma delas ficou em 2 anos e 8 meses de reclusão, e o homicídio consumado ficou em 10 anos de reclusão. Procedeu-se então ao somatório das penas, de acordo com a determinação do Código Penal, que se utiliza de um critério chamado trifásico. Então, com base no Código Penal e com base no julgamento feito pelo Conselho de Sentença no dia de hoje, é que se chegou a esse montante de pena. Meritíssimo. Em relação à questão, por exemplo, né, ele chegou a 18, mas em questão de ser réu primário, questão de cumprir a pena, como é que é essa definição também? Então, como foi explicado, o que acontece? No início do processo, o Ministério Público capitulou as condutas, ou seja, considerou que os fatos se enquadravam também nas modalidades qualificadas, né, que faria com que as penas partissem do mínimo de 12 anos, no caso do homicídio consumado. E a partir daí, então, e no homicídio simples foi de 6 anos. Então, o Ministério Público inicialmente considerou que era uma conduta qualificada. Depois da decisão de pronúncia, que também considerou a conduta como qualificada, a defesa interpôs um recurso, justamente para que, tentando a absolvição, né, e como não conseguiu, tentando também a retirada dessas qualificadoras, que faziam com que a pena mínima fosse consideravelmente aumentada. A defesa teve êxito, então o Tribunal de Justiça entendeu que era o caso de retirar essas qualificadoras. Isso tem vários efeitos jurídicos. Além da pena inicialmente ser mais baixa, também faz com que o delito deixe de ser considerado crime hediondo. Se fosse crime hediondo, ele sendo réu primário, ele poderia progredir de regime, ou seja, sair do fechado, que é onde ele se encontra, para o semiaberto, com 2/5 de cumprimento dessa pena. Porém, como se trata de tentativas de homicídio simples e homicídio simples consumado, ele não é considerado hediondo e, portanto, a progressão de regime legalmente prevista se dá com 1/6 da pena. Então, essa é uma crítica normalmente realizada por conta de que, apesar de a pena total ter sido de 18 anos de reclusão, com 1/6 desses 18 anos ele tem direito a uma progressão de regime, vai para o semiaberto. Enfim, isso é o que a gente tem na legislação penal atualmente, que é, de certa forma, passível de críticas do ponto de vista principalmente dos familiares da vítima, porém também existe a sua razão de ser, considerando a precariedade, considerando a desumanidade do nosso atual sistema carcerário. Então, na medida em que o Estado acaba não cumprindo o seu papel de fazer com que o réu, que o condenado tenha a sua ressocialização, de que ele tenha um cumprimento de pena digno, por outro lado, o Estado não dá essas condições. Por outro lado, o Poder Legislativo acabou abrandando os requisitos para progressão justamente para minimizar esse impacto social negativo sobre toda uma população carcerária. Então, existe uma série de fatores aí que tem que ser considerados. Muito bem, esse foi o juiz que presidiu esse júri. Para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.